Olá, seja bem-vindo ao canal Raiz Encarando o Sobrenatural, onde tudo começou literalmente. Esses dias, meus nobres e queridos irmãos, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Davi. E esses dias eu mexendo aqui nos meus HDs, com quase 10 anos de história, a gente vai completar muito em breve, e uma tonelada de vídeos censurados, vocês devem imaginar que eu tenho muito material armazenado aqui em HD. Materiais que eu nem sei até que tenho. É o pior. E aí, nem eu lembrava mais, né, dos nossos primeiros vídeos. E eu lembro que eu comecei fazendo animação, né, porque eu sempre quis fazer investigações paranormais. Antes de existir esses conteúdos, eu já tinha essa ideia. Eu queria muito fazer, só que eu não tinha os recursos necessários na época, né? Tava numa situação bem difícil mesmo. E aí eu fui fazer animações. Eu lembro que eu fiz uma do carro que eu tinha comprado, o Gol Assombrado. E depois eu fiz uma do lobisomem. E aí, mexendo aqui nos HDs, acabei encontrando, sem querer, esses arquivos do lobisomem. E essa é uma lenda global. Todo país, toda cultura, seja na época que for, você vai ouvir relatos, né, de algum cachorro grande, um cachorro mau, que devora pessoas, que leva almas para o inferno, etc, etc. Você sempre vai ouvir, né? Então, como não dava para eu fazer as investigações na época, eu não tinha câmera, não tinha microfone, vocês vão ver com o vídeo, inclusive eu vou colocar o áudio original da narração. Foi feito, meus irmãos, se eu não me engano, numa câmera Sony, né? Que a câmera era de tirar foto, mas ela fazia uns videozinhos com as imagens terríveis, né? E eu gravei nela, né? Era coisa bem feia mesmo, bem limitada, né? Graças a Deus vocês foram acompanhando o canal, apesar de toda humildade. E hoje, graças a Deus, a gente tem esse canal, com essa comunidade. Tá meio parado, né? E é isso que me dói, 180 mil inscritos aqui, os raízes mesmo, que acompanham o nosso trabalho. E o canal não pode ficar parado, e não vai. Eu vou dar um jeito aqui de tocar esse canal pra frente, porque eu ando sem tempo mesmo, né? O Encarando Oficial com muito mais tempo, mas eu vou me dividir entre os dois canais. Eu pretendo fazer isso. Então, meus irmãos, o que você vai ouvir aqui são as lendas urbanas locais, né, sobre lobisomens. Muitas pessoas, se você vir aqui em Caruaru, principalmente nos bairros Santa Rosa, Vassoural, Indianópolis, você vai ouvir falar muito dessa lenda. É quase que unanimidade esses casos que vocês vão ouvir aqui. Eu não sei se vai dar para fazer tudo numa parte só. Se não der, eu faço em duas, porque as animações foram os meus primeiros trabalhos, mas ficaram boazinhas, né? Não ficaram nenhum Dragon Ball Z não, lógico, né? Foi feito quadro a quadro, não usei qualquer programa. Fiz parte por parte e coloquei no Vegas, né? Desenho por desenho. Então era aquela quantidade absurda de desenho, era bem complicado de fazer, né? Porque eu não era animador. Eu sabia fazer alguns desenhos e fui fazendo quadro a quadro. Então vocês vão ver essas lendas aqui. Se você perguntar qualquer morador desses bairros que citei na minha cidade, você vai ouvir a lenda sendo contada de outras maneiras, né? Praticamente os mesmos exemplos. Então vale a pena a gente sentir essa nostalgia, né, antiga. Vocês vão ver aí que o áudio é bem estranho, né? Inclusive eram as minhas primeiras narrações também. Eu estava bem inibido, né, por conta disso, com vergonha. Mas enfim, vamos conferir aqui. Em seguida a gente volta para rir juntos. Vamos lá. Há muitos contos sobre essa amaldiçoada criatura em muitos países e muitas culturas diferentes, o que leva muita gente a crer que não é só um mito, mas sim algo real. Algumas lendas dizem que uma pessoa se torna lobisomem ao ser mordido ou arranhado por um outro lobisomem. Essa teoria eu considero mais fraca, pois então de onde veio o primeiro? Outra muito conhecida aqui no Nordeste é que o sétimo filho de uma casa, que nasce homem depois de 6 mulheres em noite de lua cheia, se torna lobisomem. Outra diz que o filho que bate em seus pais é amaldiçoado, e em toda noite de lua cheia correrá por uma cidade, transformado em bicho, até chegar em um total de 7 cidades, e finalmente ficar livre da maldição. Todas essas lendas são muito conhecidas, já viraram até filmes, mas a que vocês ouvirão agora não faz parte de nenhuma dessas. Aqui na minha cidade, para muitos moradores, essa não é uma lenda, mas sim uma história real. Isso aconteceu há alguns anos atrás. As pessoas diziam que um animal estranho estava correndo solto pelo bairro, mais precisamente entre o bairro Vassoural, Santa Rosa e Indianópolis. Mas o que é estranho é que essa criatura não se parecia com nada que já se tivesse visto, e os animais dos moradores apareciam mortos, completamente devorados, restando apenas a espinha e a cabeça. A primeira testemunha a ter contato com a criatura foi um mototaxista.
E o relato que eu vou falar, e vocês verão a dramatização, é baseada no que ele passou, segundo o seu testemunho. Era uma noite de sexta-feira, num pequeno vilarejo chamado Campo Novo, muito conhecido aqui na região. Era por volta das 10 da noite. Deixei ela, recebi e fui embora. Logo percebi que não estava sozinho. Uma criatura pulou do mato e começou a me perseguir. Mesmo a moto estando a 80 km, não consegui me distanciar da criatura. Não tenho vergonha de dizer que pude sentir o bafo quente daquela coisa na minha bunda. Coloquei tudo que eu tinha e apenas ao atingir 100 km consegui deixá-la para trás. Não consegui ver bem, mas o que pude ver pelo retrovisor parecia ser um grande cachorro negro. Contei aos meus colegas mototaxistas sobre o acontecido, mas eles não acreditaram em mim e me gozaram a semana inteira. E Roger, meu parceiro, foi o que mais debochou, até com piadas preconceituosas, afirmando que devia ter sido apenas um cão negro, que por estar escuro e eu ter a bunda cabeluda, o cão me confundiu e queria apenas cruzar. Uma semana se passou e Roger pegou uma corrida para o mesmo lugar. Infelizmente ele não escapou e o que sobrou do seu corpo mal cabia em uma mão. Eita, meus irmãos, lembrando aqui dessa parte que eu ri bastante e a pessoa que estava me contando ficou até aborrecida, mas a minha reação quando ele falou ali daquela história da bunda cabeluda, a minha reação foi mais ou menos essa aqui, mano. E aí o cara ficou um pouco irritado, óbvio, né? O cara tá falando sério ali, né? Com aquela cara de medo, porque o pessoal realmente, família, conta essas histórias aqui e tem como verdade absoluta, né? Eu não sei porque eu não vi, né? Embora eu morasse aqui, eu morava em outro bairro, eu não sabia dessa história. E isso aí é coisa de 30 anos atrás, né? As cidades eram diferentes, era muito mais mato. Hoje não, está desenvolvendo mais, é difícil até, né? Os bairros hoje ter áreas que não tenha luz e seja escuro, mas antigamente não era assim, né? Nem energia algumas casas tinham, né? Então era mais perto da natureza, era mais sujeito a esse tipo de coisa acontecer, né? E inclusive o pessoal fala aqui que esse lobisomem, eu fiz a animação também, né? Eu fiz a história toda desse lobisomem que atacava os bairros, né? Vou ver até se eu coloco esse título, o lobisomem que atacava bairros. E os ataques aos animais só cessaram mesmo quando o cara faleceu, né? Quando ceifaram ele, literalmente. E eu fiz as animações, a gente vai ver tudo aqui, se vocês curtirem, né? Eu vou soltar pra semana, porque também não adianta eu colocar um ritmo maior nesse canal e depois parar de vez como eu tenho feito, né? Eu vou ver se eu consigo pelo menos um videozinho por semana, como era antigamente, né? Todo sábado à meia-noite a gente soltava um videozinho. Eu acho que meia-noite hoje em dia é tarde, né? Mais umas 10 horas da noite eu acho que tá legal aí pra gente, umas 10h30. Vocês me dizem aí qual é o horário que vocês acham melhor, né? No sábado pro domingo, umas 10h30, o pessoal dá uma esticadinha, dorme mais tarde, vem aqui curtir uma história dessa, uma lenda urbana, que inclusive você pode mandar a sua, meus irmãos, e eu fazer aqui. Não vou fazer animação, né? Porque é óbvio que não dá mais tempo, né? Eu vi que era inviável fazer isso aqui nesse canal, por conta também de, hoje em dia é uma frescura, família, é monetização baixa, né? Tem muitas outras plataformas também, enfim, né? Vocês já imaginam aí. Mas você manda o seu relato aqui pra gente e pode sair em qualquer vídeo, tá certo? E a gente vai falando aí dos assuntos paranormais em geral. A lenda desse lobisomem dos bairros realmente é muito antiga e até hoje o pessoal ainda tem um certo receio. Os moradores mais velhos até hoje, quando vê uma lua cheia, ainda ficam meio receosos, preferem fechar as casas mais cedo. É incrível isso, né? Como é que mexeu mesmo com a população. Então, se era lenda urbana, se era coisa de um louco, como é que vários moradores relatam a mesma coisa? É isso que me deixa encafifado. E não é uma coisa de paulista, de paraibano, de pernambucano, de gaúcho, não é. Onde você for no mundo tem algum relato parecido, sempre envolvendo uma criatura desse tipo. Filmes como Lobisomem Americano ganharam o mundo, não é? E cada um tem a explicação, cada um inclusive tem uma maneira de eliminar esses bichos, mas o fato é que sempre se trata ali de uma criatura muito parecida. E aí como pode, meus irmãos, se antigamente não existia essa troca de informações, como é que pode uma criatura dessa ser
cultuada, né? Um mito cultuado por tanto tempo. Algum fundo de verdade você sabe que tem nisso. Tenho certeza que você conversar com um avô, com uma pessoa mais velha, até um pai mesmo, dependendo da sua idade, e essa pessoa passou alguma temporada, se viveu no sítio, ela tem alguma história desse tipo para contar. O pessoal, que eu acho muito mais sábio do que o povo da cidade, até nos hábitos deles, do dia a dia, né? Eles são muito mais sábios do que qualquer um de nós. A verdade é essa, né? Às vezes a pessoa pensa, não, eu moro na cidade, essa galera caipira, mas é justamente o contrário, né? Eles sabem sobreviver, sabem plantar, e os que estão na cidade hoje, o que é que fazem? Trabalhos repetitivos o dia inteiro, né? Coisa mais natural hoje é você ver um cara de 25, 30 anos aí com tendinite nas mãos, de tanto serviço repetitivo que o cara faz, né? Então isso é inteligência, isso é viver melhor? Eu acho que não. Nós estávamos muito melhor quando estávamos no mato, né? Só que ali, meu irmão, era pior para recolher impostos, né? Então convencer a todos nós que morar em cidades era melhor. Lá vem eu, né? Filosofando aqui, isso é assunto para outro canal. Aqui é o paranormal, família, mas você vê que uma coisa puxa a outra. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Vou tentar trazer esses vídeos sempre no sábado. Esse tá saindo agora, mas para avisar. Mas a segunda parte vai sair agora sábado, nesse sábado agora, se Deus quiser. E é isso, fiquem com Deus. Deixa aquele likeão pra gente continuar trabalhando aqui. Compartilha e comenta, tá certo? Um abraço, meus irmãos, e fui!